Meus amigos, neste 24 de setembro de 2024, são 1h48 da madrugada. Quem pode dizer que nunca ouviu falar do Leviatã? Leviatã é esse monstro com essa cara tão feia. Muitos ainda desconsideram as maldades da formação de sua constituição mental. Durante os primórdios, ele vem sendo construído pelas arrogâncias e os desejos humanos em controlar outros humanos. A face do Leviatã pode ser vista de várias formas, das conquistas do Império Romano, desde as lutas dos bárbaros mongóis contra os russos, contra os chineses. E nós vimos nos Alakbar da vida esse grande monstro que vem sendo e tem sido escolhido por muitos que querem viver vidas livres ao lado deste grande monstro. Quem irá poder vencer? O Leviatã se tornou tão grande e tão poderoso que amedrontam a muitos. E assim, eles se escondem para não ter que enfrentá-lo, pois essa sua face e o seu tamanho tem sido representado pelos maus pensamentos de muitos humanos que governam outros humanos para obter benefícios. E através da sua mentalidade, o Leviatã vem enganando a muitos, e que os funerais e os cemitérios, lotados dos gritos dos inocentes, que foram escravizados por esta consciência tão grande, tão perversa do Leviatã. Nós podemos entender o Leviatã como a própria personificação do mal, das consciências ruins, enganosas, daquelas que se preparam antecipadamente para poder matar, destruir, zombar, humilhar e praticar todos os tipos de maldades contra os seus próprios semelhantes. O Leviatã, essa criatura tão grande, tão malvada, tem se tornado um grande perigo para países inteiros, pois com a sua mentalidade tem zombado não só das pessoas honrosas, honestas, coerentes e corretas, pois aqueles que abraçaram o Leviatã, as suas faces como representadas em forma de justiça, este rosto e tantos rostos que se dizem representar a segurança, a proteção das pessoas, estão ligadas mesmo nos seus interesses pessoais, desta consciência de que nada se resolve, mas o Leviatã é dominado pelos desejos e pensamentos insensatos de muitas repúblicas, e nelas eles se fazem prometer que são a salvação com a face da justiça, a face da boa política, mas que, na verdade, se esconde para os seus próprios projetos e parcialidades. Quem irá enfrentar o Leviatã? Quão grande ele é? Ele se tornou tão grande que tem amedrontado a muitos de nós. Seria o Leviatã parte do grande dragão, a grande fera, aquela que tem dominado, junto com a grande meretriz, que está sentada sobre muitas águas, que tem dominado nações e tem zombado daquele que nós chamamos de Pai, de Criador do universo. Meus queridos amigos, as Escrituras dizem que o Senhor odeia 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal,
a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdias entre irmãos. E todas essas más qualidades nós podemos ver nestas fotos. Pessoas que dizem ser comprometidas com a justiça, mas que na verdade dentro de seus corações as suas ações se colocam como estas 7 coisas que está escrito nas Escrituras Sagradas que o nosso bom Deus detesta. E nós vimos que esse Leviatã conquistou muitos corações, que através desses projetos, destas mentalidades, o Leviatã vem sido construído historicamente para dominar nações, criar centros políticos para poder ganhar, administrando almas, escravizando vidas, futuros. E nós precisamos conhecer a face do Leviatã e todos aqueles que estão dentro do Leviatã, pois o Leviatã se tornou tão grande e poderoso. Quem poderá enfrentá-lo? O que nós vimos de uma forma muito bem clara, de pessoas que se dizem representar a cara da justiça, o que nós vimos são inúmeros pecados, inúmeros julgamentos, quando nós observamos o rei da Síria, que arrancou a carne de um juiz, Cisâmeres, por roubar, pois este, por fim, estava dentro da personalidade do Leviatã, pois as corrupções, as propinas, nos centros de justiça, eles trocam a verdade pela parcialidade dos interesses para realizar os seus projetos pessoais. E o Leviatã, essa criatura tão grande, pode ser representada pelo Estado. E nós, aqui no Brasil, conhecemos claramente essa face, pois o Leviatã se tornou tão escuro, tão poderoso, que conseguiu colocar a muitos a seu serviço. O que nós vimos são bandidos travestidos em suas posições magistrais, em áreas de segurança, em áreas de saúde, que realmente o que eles fazem é como estas fotos. E nestas fotos nós vamos vendo a cara do Leviatã, a personalidade do Leviatã. E esses, por si, já estão condenados historicamente, pois as suas práticas não honram a sociedade, não honram a justiça. O que nós vemos são milhões, bilhões que são destituídos, tirados, roubados das pessoas que estão com seus estômagos famintos, estão com sedes, e não só sede de pão e água, mas a sede dos remédios, a sede das cirurgias, a sede dos exames que não acontecem. Vivemos em um mundo que o Leviatã conquistou a muitos corações, e ele se tornou tão grande, tão poderoso. Quem irá entendê-lo? Quem irá enfrentá-lo? Pois o Leviatã oferece muitas propostas, e estas propostas incendeiam muitos corações desonestos e que eles aceitam os pecados capitais, passam a mentir, transformam em narrativas, como estas fotos de muitas pessoas, como este japonês, que prendeu a muitos que estão ligados com os discursos sociais, com os discursos de ajudar as pessoas com projetos, mas, na verdade, o que o Leviatã se tornou tão grande, tão gordo, pois o que eles estão realmente de olho é na quantidade das pessoas das nações. Pois quantos milhões de pessoas em um país que o Leviatã, com seus associados, e nós vimos fotos e fotos de pessoas que se dizem comprometidas com a verdade,
com a alegria, com a solidariedade, e nas faltas da solidariedade, eles se tornam vãos, pois até as polícias, a quem nós observamos que através das fotos prenderam a muitos corruptos, eles mesmos se prenderam, pois aqueles que prendem são presos, pois o Leviatã realiza muitos sonhos de formas insensatas, pois tornam pessoas que fizeram acordos como um pacto com o diabo, se fazem parte desse grande Leviatã, essa grande consciência que vem ganhando tamanho, proporções assustadoras e que controlam nações, que seu único objetivo é mentir, caluniar, zombar, e sugou todas as consciências brutais dos impérios para roubar e escravizar as nossas vidas. Meus queridos amigos, da cidade de Uberlândia para todo o Brasil, este Leviatã ganhou muito peso, se tornou tão grande que o Deus das Escrituras Sagradas diz que irá arrancá-lo do mar, que irá correr atrás desses, como nestas fotos, que aceitam a corrupção, desviam bilhões, trilhões do povo e diz querer ajudar o povo. E como uma dança, como num sambinha, num churrasquinho, tomando uma cervejinha, as pessoas vão esquecendo que as suas pobrezas são enganadas pelo faz de conta desta cultura que o próprio Karl Marx chamou de cultura da distração, que deveria ser advinda da burguesia, essa que trabalha, que produz, e ao contrário desses engenheiros dos pensamentos, o que eles sabem fazer muito bem é se posicionar dentro do Leviatã. Eles aceitam as propostas do Leviatã e vão enchendo seus bolsos, e não só aceitando estes valores advindos do Leviatã, que se tornou esse grande Estado, rico, poderoso e supostamente podendo fazer o que quer diante dessa chamada lei. Meus queridos amigos, para que possamos ter ideia do significado desses 4,9 bilhões do fundo eleitoral, que é utilizado por esta mentalidade do Leviatã. Dinheiro que nós poderíamos utilizar para atender a demanda do povo pobre, do povo necessitado. 4,9 bilhões do fundo eleitoral, para que nós possamos entender que o povo brasileiro é roubado, enganado por esses falsos salvadores. Nós podemos fazer uma pequena avaliação do que foi roubado da Lava Jato. As estimativas foram de 48 bilhões. Se nós pegarmos 48 bilhões e dividirmos por esta verba do fundo eleitoral de 4,9 bilhões, teremos uma ideia que foi 9,7 vezes o valor que foi retirado das pessoas. Mas, infelizmente, o que a Lava Jato conseguiu pegar desses bandidos políticos, pouco menos de 30 bilhões, em torno de 5 vezes o valor do fundo eleitoral, que de 4,9 bilhões, que poderiam ser usados para benefício das pessoas que tanto precisam de recursos para fazer os seus empreendimentos, viver uma vida justa, coerente e atender aqueles que não conseguiram entender na bola da vez. Meus queridos amigos da cidade de Uberlândia e de todo o Brasil, o que nós vimos são magistrados como Barroso fazer comentários que muitos dos desvios da Lava Jato foi para financiar campanhas do PT. Mas o que nós entendemos que, sendo assim ou não, é um dinheiro desperdiçado. Tanto o que eles roubaram, tanto o que o fundo eleitoral dá, são muitos bilhões. Em um país que as pessoas estão enchendo os cemitérios por falta de tratamentos médicos, medicamentos, exames,
ressonâncias magnéticas e cirurgias. Vivemos em um Brasil que os filhos das faces, das fotos que nós tanto conhecemos, são como os mágicos que Deus condena, sempre criando retóricas, respostas, e todos aqueles que sentem o poder do Leviatã, amam o Leviatã, e todos aqueles que lutarem contra o Leviatã serão perseguidos, serão mortos, serão tratados como traidores da pátria. Mas nós, como guerreiros e amantes da verdade, da justiça, devemos zelar por tudo aquilo que é certo e enfrentarmos todos esses que realmente têm traído o nosso querido Brasil. Vivemos muitas vergonhas, pois o fundo eleitoral para aqueles que estão junto com esse grande monstro, o Leviatã, recebem ajudas, fortalecimentos, benefícios, pois só o partido PL recebeu 886 milhões. Logo abaixo, aquele partidinho nanico, que não tem poder nenhum na República, o PT, 619 milhões. Logo abaixo, aquele partidinho, o União, 536 milhões. Coitado do MDB, 404 milhões. E o PSD, meu Deus, aquele com senadores que não conseguem melhorar o nível de justiça dos magistrados dentro do Supremo Tribunal Federal, o PSD recebeu 420 milhões. Vivemos no país que o Leviatã cria toda uma forma de Estado e promete a todos aqueles bebezinhos, se entrarem, irá ajudar os pobres, resolver a causa dos famintos, e que não se preocupe, vocês se tornarão deuses. Todas as eleições podemos dar a vocês 4,9 bilhões e podem ter certeza que o papai Leviatã prometerá dar nas próximas eleições aproximadamente 6 bilhões de reais. Meus amigos, ao ouvir estas minhas palavras, se vocês não doerem seu coração com o trabalho pouco de um salário mínimo, 2 salários, os poucos empreendedores ganham um pouco mais, vendo essas barbaridades, desses dinheiros, de uma força de Estado fazendo festas para seus generais, e as pessoas morrendo em filas de ônibus com transportes ruins, médicos nas UAIs, nas medicinas, faltando remédio, e nós, vendo tudo isso, não se indignar, ainda dizer Lula lá, viva este, viva aquele, e vendo o Leviatã, essa criaturinha tão feia, nos destruindo. E nós precisamos compreender que aqui na cidade de Uberlândia, para que possamos ter uma ideia destes valores, que os candidatos, não só a prefeitos e vereadores, as coisas não respeitam o direito constitucional, pois o Leviatã dá poder aos partidos para que eles possam dar mediante o feitiço que será mandado, colocado na cabeça desses chamados eleitores. Meus queridos amigos da cidade de Uberlândia e de todo o Brasil, o Leviatã tem suas próprias leis, o seu charme, as suas loucuras de convencimento, e eles não são pautados pela verdade, pois se fossem pautados pela verdade, reconheceria as palavras do Senhor nosso Deus no livro de Gênesis, que Adão e Eva, logo após serem expulsos do paraíso, pois fizeram e aceitaram o convite do Leviatã para criar um movimento do pensamento que culminou hoje, não no trabalho honesto, mas dessa grande boca que sai devorando nações, recursos, terras, plantações, que nós vemos em países que têm essas filosofias socialistas, comunistas, que prometem tão bem ajudar as pessoas, mas arrancam delas a própria vida, tornando-as
um centro produtivo para gerar riquezas para eles mesmos. Como nós podemos ver neste site, todo brasileiro deveria compreender os seus papéis políticos, avaliar os recursos que vêm do trabalho honesto desta nação para ir para esses filhos do Leviatã, com essas propostas que os fazem ter benefícios e viver uma carreira de bli, 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 de blá, 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 de né, 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 de au, 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 au. E nós que trabalhamos duro diante do sol, temos que pagar essa conta. Meus queridos amigos, aqui na cidade de Uberlândia, nós podemos ver claramente nesta imagem, a candidata Dandara do PT vai receber para gastar com os seus amigos, para enfeitiçar as pessoas, sem ciências físicas, tecnológicas, sem experiências de soluções e não de vida. Tem que ter não apenas retóricas de palavras, mas enfrentar os temporais e deles tirar soluções e sobreviver. Meus amigos, podemos ver claramente que esta função de descobrimento, de claridade, todos os eleitores devem ter este comprometimento de avaliar esses valores. A candidata Dandara à Prefeitura de Uberlândia pegou apenas 5,87 milhões, um grande valor. Enquanto isso, nós vimos quantas empresas já falidas. O governo gastador com suas champanhes e garrafas na cesta de lixo caríssimos. E o povo, à base das conversinhas, e mostra o inimigo daqueles que trabalharam muito e tiveram seus lucros e suas riquezas, ficam na cabeça do pobre. Que eles, aqueles empreendedores e que se deram bem em várias gerações de famílias, são os culpados da pobreza. Enquanto nós guerreamos nessa guerra de classes, eles vão fazendo as suas riquezas. Em vez de trabalhar com seus discursos, enfeitiçam as pessoas. E nós não temos um Brasil unido, seja de esquerda ou de direita. O que nós vimos é um Brasil separado, desunido, aonde os nossos verdadeiros objetivos de valorizar os nossos trabalhos, vivermos as nossas vidas e termos os nossos lucros, e não termos esse Leviatã cheio desses partícipes comunados em poder roubar das pessoas, enfeitiçando-as através de propostas que passam milênios e nós continuamos a ser rechaçados, pisados como soldados dos impérios que vieram construindo esse Leviatã. Meus queridos amigos da cidade de Uberlândia e de todo o Brasil, de Deus não se mofa, pois uma candidata como esta, Dandara, com 5 milhões, é fácil criar projetos para administrar os nossos projetos, para poder confiscar à base de taxações as nossas vidas. São 5 milhões para serem gastos. Monta-se aqueles que gostam do Leviatã, vai amar candidatos assim com suas propostas, mas não elevam seus níveis através dos suores debaixo do sol a criar soluções. Nós podemos ver esse candidato, Paulo Sérgio. São 2,7 milhões para gastar, para poder dizer ao povo que eu sei como resolver os centros e as bordas da cidade, é levar as pessoas a uma vida melhor. Nós vemos também este candidato Leonídio Bolsas. Leonídio Bolsas, com 2,4 bilhões de reais. Meus amigos, até quando nós vamos suportar estas imoralidades de gastos por uma república para dar às pessoas no final como estas fotos? Eles se enriquecem e poucos que recebem esses recursos de fundos eleitorais conseguem criar projetos sustentáveis e elevar a economia e a consciência destas mães que infelizmente não educam junto com seus pais os seus filhos. O que nós vimos
São riquezas específicas sendo criadas. E o Brasil vai perecendo, e o Leviatã, à base de guerras e de mentiras, enchendo os cofres daqueles que seguem o movimento do pensamento do Leviatã para roubar, matar e destruir. E aqui nessas escrituras vivemos de forma simples com o que nós ganhamos. E todos aqueles que ignoram este fato real, dinheiro, trabalho da nação, jogado no lixo. Como nós podemos ver que estas eleições, sejam antes, seja agora e seja neste modelo depois, é apenas isso. Folhetos e folhetos jogados no chão, sujando as nossas ruas. E as pessoas sendo como um palhaço e um circo enganadas com propostas que não elevam as consciências e não criam nada, nem verdadeira ciência para as pessoas produzirem, transformar matéria-prima em produtos, e muito menos em seus bolsos não existe lucros, recursos, uma conta suficiente para as suas vidas. Se esses governos salvadores realmente tivessem entendido o segredo do sucesso para uma nação, teria libertado as pessoas das ignorâncias. Mas o Leviatã entende que para realizar os sonhos dos bandidos, eles precisam ensinar os bandidos a escravizar as pessoas e não libertá-las. Meus queridos amigos da cidade de Uberlândia e de todo o Brasil, precisamos, como nação, criar as soluções e colocar na cadeia esses vagabundos que gastam o dinheiro da nação e respondem aos enganos ideológicos, sociais do passado, que na verdade foram criados para dar poder às grandes feras dos grandes países e nos tornam como uma nação de retardados e como fracos para poder, no futuro, nos roubar, nos destruir, pois a luta de classes nada mais é do que a luta da sobrevivência. E nós, como brasileiros, conhecemos bem a história. E de mentiras e mentiras, muitos enriquecem e escravizam o Brasil, como nós observamos no México. O Leviatã e aqueles que querem destruí-lo são assassinados, são mortos, são travados. E essas pessoas com fome e com sede só escutam aqueles que têm as palavras dos gatilhos que atingem as necessidades desses miseráveis como soluções, como esperança para dias melhores. Meus amigos da cidade de Uberlândia e de todo o Brasil, precisamos mudar. E mudar como nação é destruir o Leviatã. E devemos compreender que os melhores que vêm do setor privado e muitos heróis que nós não enxergamos, pessoas bem preparadas para dizer que cada um de vocês é parte da mudança do nosso querido Brasil. Precisamos deixarmos de sermos escravos de falácias e projetinhos salvadores que não nos alimentam para compreender que dos vendavais, dos temporais, dos aquecimentos globais, construímos produtos para servir nas casas daqueles que terão dias melhores. E não arrancar, confiscar, destruir aquilo que os outros fazem. E ter como solução, através do roubo e dos enganos e de taxações desnecessárias, fazer como os fundos eleitorais, como estes tribais, filhos da destruição, desse grande Leviatã, que até hoje só tem servido para encher os cemitérios, trazer zombaria e gritos, desde o sangue dos gritos de Abel, pedindo a Deus, e a nação verdadeira deve corrigir esses maus. Meus amigos da cidade de Uberlândia e de todo o Brasil, os escárnios são inúmeros, os gastos são exorbitantes, as festas dessas lideranças do pobre camponês, esses marxistinhas e tantos projetos sindicais, não conseguem compreender que o tempo já passou,
que nós não temos mais os chacais que eles dizem ser os inimigos, mas que os seus próprios pensamentos como soluções são maiores do que os problemas que eles citam destes inimigos burgueses. Meus queridos amigos, é o momento de nós, nessas eleições, darmos o nosso recado. É preciso mudar, é preciso reconhecer os gastos, é preciso ser diferente como esses dessas fotos, com estas capas que representam um mercado de chacais, desses que estão abraçados com as roupas dos leviatãs pelo mundo. E estas feras insaciáveis não querem deixar o poder. Precisam nos dar os teatros, o pão e circo, como nós já vimos que as pessoas que no Brasil são consideradas com o QI como dos chimpanzés. Pois, como já dizia Albert Einstein, uma nação que repete os seus mesmos erros, o seu futuro é previsível. Meus queridos amigos da cidade de Uberlândia e de todo o Brasil, precisamos compreender que para votar é necessário nós procurarmos os candidatos. Você quer o fundo eleitoral? Você quer que ele seja gasto aonde realmente precisa? Destrua esse modelo criado para roubar e para enfeitiçar as nossas vidas. Pois esses que dizem representar as nossas vidas, o que na verdade o que eles representam são os escritórios, os processos lucrativos daqueles grandes roubos que eles colocam nas ruas, esses ministros e classes jurídicas para poder assombrar e roubar mais, para criar novas sentenças, novos acordos. E nossos policiais, infelizmente alguns, esperam o momento certo para poder acertar a bola da vez e ter a sua aposentadoria. Meus amigos, muda Brasil. Do jeito que está, não pode ficar. Se vocês entenderam, é tempo de mudar. Chega de mortes, chega de salvadores, pois todo aquele que conhece a palavra do Senhor e a respeita e confia em Deus Espírito e verdade, pela verdade lutará. Chega de novas mortes, chega de novas cabeças serem cortadas para serem apresentadas aos presídios como traidores da pátria, presos pelos chacais, destes que honram a si mesmos e seus dinheiros em paraísos fiscais e saem como salvadores, até o dia que o Senhor, o Todo-Poderoso, tremer a terra, tremer o céu, e esses comandantes militares que servem ao sistema sentirão o poder daquele que está sentado no cavalo branco. E eles poderão se esconder, mas as montanhas, as pedras derreterão e hão de prestar contas com aquele que fez o céu e a terra, e que os anjos do Senhor já estão a postos para poder prender, destruir e elevar ao inferno todos aqueles comprometidos com o Leviatã. Muda Brasil! Tchau! Quando se trata de ajudar os pobres camponesinhos, esses enganadores fraudulentos, filho de Leviatã, sabem que é preciso confundir, enganar para conquistar. E eles detêm o conhecimento histórico que dilacerou e criou muitas riquezas, aprenderam com imperadores, com ditadores. E vamos ouvir aqui a fala deste ministro muito conhecido, Gilmar Mendes, falando sobre os recursos destes que operam com o dinheiro do povo. Fala, Gilmar Mendes. Evidente que a Lava Jato não estava nos planos. Por isso que eu disse, não tem mais relevância nenhuma. Porque o plano era perfeito, mas não combinaram com os russos. Isso é que ficou tumultuado. A Lava Jato revelou o quê? Eu disse isso. Pelas contas agora do novo orçamento da Petrobras, 6,8 bilhões destinaram-se à propina. Se um terço disso foi para o partido tem algo em torno de 2 bilhões de reais de caixa. Era fácil disputar a eleição com isso. A campanha da presidente Dilma custou 350 milhões. Por isso que eu disse,
Eles têm dinheiro para disputar a eleição até 2038. E deixariam os caras linguados para os demais partidos. Era uma forma fácil de se eternizar no poder. Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos está sendo revelado na Lava Jato. É um modelo de governança corrupta. Algo que merece o nome, claro, de cleptocracia. Isso que se instalou. Isso é evidente. Veja o que fizeram com a Petrobras. Veja o valor da Petrobras hoje. Por isso que se defende, eu falei isso, por isso que se defende com tanta força as estatais. Não é por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo brasileiro, porque pertencem a eles. Eles tinham se tornado donos da Petrobras. Esse era o método de governança. Infelizmente, para eles, e felizmente para o Brasil, deu errado. Isso revelou, e nós estamos nesse caos por conta desse método de governança corrupta. Nós temos hoje, como método de governança, um modelo cleptocrata. O coração fica muito apertado. O que nós vimos são milhões que são tirados do conforto das famílias brasileiras. É necessário que todos nós, com os corações sedentos de justiça, venhamos a utilizar as nossas mentalidades para poder colocar atrás das grades esses que sabem disso, como esse Gilmar Mendes, e quanto tantos outros ministros que são coliados com esses projetos que precisam permitir os roubos. E não veem que esses roubos prejudicam a milhões de estômagos, a milhões daqueles que precisam operar as máquinas de ressonâncias, que precisam valorizar aqueles que estudaram para fazer as cirurgias. Vivemos no Brasil que aqueles que trabalham e aqueles que precisam de ajuda são feridos, e o respeito às coisas importantes não acontece. As pessoas vivem nos enganos de aparência, batendo nas costas, batendo palminhas, e simplesmente não produzem, vivem do trabalho dos outros. E esse Brasil do Leviatã, não só a nossa face da justiça, essa cara feia do Leviatã tem outras faces, como a face da justiça. Esta face comprometida com projetos assassinos, com esses projetos que não mantêm a seriedade contra os criminosos. Meus amigos da cidade de Uberlândia e de todo o Brasil, estamos cansados da ignorância. Nós sabemos que o povo precisa compreender que não podemos mais aceitar essas blasfêmias. Esses milhões para essa candidata Dandara, 5 milhões, Paulo Sérgio, Leonídio Bolsas, 2 milhões, pouco mais do que isso, não vai realmente resolver os nossos problemas. A vida exige trabalho, exige comércio, e nós sabemos que isto são operações de empresas. E nós vimos esses chacais, a Lava Jato mostrou tantas faces. E esses, por fim, não vivem nem para o povo e nem para o marxismo, pois a vida é feita de milhões de pessoas com seus pensamentos, com os seus sonhos a conquistar. Sem devaneios, precisamos compreender que esses papéis sujam as nossas ruas, alimentam a economia, mas destroem o futuro daqueles que precisam. Meus amigos da cidade de Uberlândia e de todo o Brasil, o fundo eleitoral, esse fundo partidário, é muito mais do que um circo, pois dele cria suas gangues para sorrir, mas não tem projetos sustentáveis, pois a sustentabilidade está naqueles que pegam e extraem da terra os produtos e com inteligência criam as tecnologias e com a permissão e a necessidade do povo enriquecem a estes. É necessário mudar, e essas mudanças não virão dos que servem a Leviatã, pois nós já vimos que a cara da justiça, a cara daqueles que criam as leis e os partidos estão comunados com esses processos garantidos
que usurpam em tempos de crise a vida do pobre, do mendigo e dos trabalhadores que não aguentam mais economias chinesas e de outros países desindustrializar o nosso país. O que adianta ter inúmeros direitos, inúmeras filosofias, em muitas conversas, e nós não temos aquilo que nós tanto fazemos ao trabalhar? Lucro, liberdade, devoção, criatividade, valores necessários para cada um de nós. Meus amigos, este fundo partidário, o fundo eleitoral, quando nós entramos no site e observamos essas divisões, você que é candidato está feliz? Será que no seu partido houve algum candidato que recebeu mais do que você? Esses valores, para que você possa gastar, foi bem dividido? É você alguém que está feliz? Obteve os valores com equidade? Ou será que os partidos, já bem definidos, têm os seus mágicos para encantar como cartas marcadas para a vitória? Meus amigos da cidade de Uberlândia e de todo o Brasil, já estamos cansados de falar aos vossos ouvidos essas imundícies, pois todos que estão do lado dessas quadrilhas, que operam dentro dos partidos, que utilizam de um passado para tentar resolver os crimes de acordos com empresas, para dar serviços pelas prefeituras, que na verdade tudo isso é para arruinar, para tirar, para fazer crescer aqueles que empreendem na cidade, e simplesmente para dar como cartas marcadas contratos, coisas que nós vimos no governo do PT em todo o Brasil. Nós vimos mortes, escândalos, perseguições, que esse partido do amor escancarou na Lava Jato, em todas as operações pelo Brasil. Pois todos aqueles que viram todos esses crimes, desses partidos de esquerda, de partidos de direita, que está vendo essa imoralidade do fundo eleitoral, 4,9 bilhões, dividido em partidos conhecidos, que criam suas narrativas salvadoras, mas que na verdade vão servir àqueles que controlam a cidade. E aqueles que controlam a cidade têm suas empresas. E esses, por fim, ficam ricos através da expansão da cidade. E aqueles pequenos empresários, coitados, que acabam sem força, sem poder, sem ajudas, acabam ficando para baixo dessa linha, que dominam a cidade, que dominam o Estado, que dominam o Brasil. E infelizmente o que nós vimos é que todos os três poderes não representam mais as mentalidades dos novos empreendedores, daqueles que reconhecem que é um Deus, e aqueles que reconhecem que podemos seguir em frente usando a filosofia, é muito bem aceitável. O que não vale é nós vermos uma candidata como essa, Dandara, com 5 milhões. Cria suas equipes para fazer campanha. Candidatos como Leonídio Bolsas, como Paulo Sérgio, eles têm recebido esse dinheiro constitucional. Mas o que nós sabemos, que está além do nome desses candidatos, é a necessidade do povo, desse dinheiro estar para o povo, para este povo gerar economia, para este povo viver em paz. O que nós vimos é esse show, esse teatro de mentiras, de projetos que na verdade se tornarão sustentáveis pelo suor do rosto de cada empreendedor, de cada colaborador das empresas. E a política domina os polícias para perseguirem, utiliza os juízes para calarem, e esses centros de justiça, de direito, se pegar tudo isso e colocar num saco e pôr fogo, é lucro! Meus amigos da cidade de Uberlândia e todo o Brasil, carecemos de presidentes como Bukele, pois jogar nas 4 linhas com bandidos, nós perderemos as 4 linhas e a nossa própria vida. Muda Brasil! Ah, eu esqueci. Esses milhões que os candidatos pelo Brasil recebem para dizer à cidade, o povo tão ignorante. Meus amigos, eles não têm que vir a nós.
Precisamos do dinheiro do fundo eleitoral. Chega disso. Quando nós queremos ir no cinema, nós consultamos através das nossas telas, dos nossos smartphones, para escolher o dia, para o lanche, para o filme. Por que não podemos fazer isso? Pegar esse dinheiro do fundo eleitoral para sermos mais felizes, acabar com esse teatro que simplesmente destrói a nossa nação e coloca o povo que tanto sofre na mão de feiticeiros, em nome de Deus ou em nome de um futuro melhor, mas que na verdade eles zombam porque eles não saem da miséria para a fartura. O que eles sabem fazer é pegar esse dinheiro, pobres e ignorantes, para criar o cenário perfeito de palavras já escritas por experiências de um tempo que já passou. Pois não tem ninguém hoje com uma espada para te ferir. O que nós temos é essa falsa liberdade dada por Leviatã e por esses da capa preta e por esses que protegem a capa preta, que protegem esse Estado bandido. Meus amigos, cleptocracia é pouco, inferno é pouco, pois eles são vermes, pois ainda operam nas frequências da mentira. Agora eu digo ao meu querido Brasil, eu estou errado? Será que nós não podemos mudar este cenário? Nós estamos no ano de 2024, mas quantas décadas vamos ter que aceitar esse jogo do Leviatã? Com seus deuses sorridentes, mas na verdade o que eles querem é gerenciar contratos. E nós vimos na Lava Jato o que eles fazem com o dinheiro. Eles ganham uma beiradinha, enriquecem uns e outros, e quem não gosta de líderes assim, corruptos? Meus amigos trabalhadores e fundadores da cidade de Uberlândia e de todo o Brasil, é tempo de fazer justiça, que as meritocracias pelo estudo aconteça, pelos empreendedorismo e pela disposição de deixar de ir às zonas das putarias e das bebedices, das noitadas, e valorizar aqueles que estudam, que se dedicam e que criam coisas. Qual é o brasileiro que vai ignorar essas minhas palavras? Todo aquele que é enfeitiçado pelos folhetinhos do fundo eleitoral e pelas músicas que enlouquecem aqueles lulalás, sem estudo, não pode ignorar a verdade do Senhor. Não pode ignorar que, seja ignorante ou seja sábio, todo esse dinheiro do fundo eleitoral é nosso. Deve ser utilizado para pagar um tratamento de dente, cuidar deste corpito que constrói as cidades e aproveitando o momento de andar. O meu ombro esquerdo continua destruído. E hoje é 24 de setembro e ainda não fiz a minha ressonância, pois o Estado falhou comigo. As polícias falharam comigo. Esse Estado que tanto promete projetos, que não há leis para poder paralisar as vossas ideologias assassinas. Meus amigos da cidade de Uberlândia e de todo o Brasil, eu já estou com a minha boca espumada, com o meu corpo cansado para dizer: muda, Brasil! Muda, Brasil! Meu Deus! Meus amigos, todas essas fotos, todos esses vídeos, todos esses acontecimentos, todos esses gastos, todos esses ministros, todos esses policiais, todas essas forças de Estado, não representam o povo brasileiro. Ainda o povo brasileiro que dorme precisa acordar. Nós, como diz a Constituição, que todo o poder emana do povo, mas os nossos representantes feiticeiros utilizam esse poder para engordar as suas vidas. E este grande Leviatã precisa ficar magrinho. E nós, como povo unido, jamais seremos vencidos. Nenhum poder das instituições pode vencer um povo unido, convicto em exigir as suas mudanças. E é necessário que nós venhamos a fazer isso, e que esta seja a última eleição aonde que o parlamentar enfeitiçam através do dinheiro do fundo eleitoral as pessoas.
E que nós, de forma inteligente, como escolhemos um filme através das telas de nossos smartphones, vamos escolher os nossos candidatos, bisbilhotar as suas vidas, ver as suas conquistas e pararmos de acreditarmos em fantasias. Meus amigos, deixo aqui o meu abraço. Realmente, confesso, estou muito cansado, muito sofrido, destruído por estes comunistas, socialistas e por esses que dizem representar a direita, mas o que eles mesmos representam são seus projetos de poder político. E junto do Leviatã, eles não abrem mão do fundo eleitoral, não abrem mão de utilizar a inteligência de pessoas a níveis de QIs que amam o Brasil, que criam coisas importantes para o Brasil, para facilitar as escolhas, como as redes sociais, que já estão travando do povo, para continuar mantendo o povo nas mentiras, através dos fundos eleitorais, os enganos e as propostas revolucionárias, que só matam e zombam e criam ditaduras, para tornar as pessoas livres, além de serem escravas na cabeça, será em todo o seu corpo. Então eu deixo aqui o meu abraço a todos vocês e que neste 24 de setembro de 2024 nós possamos já entrar no site, ver os políticos, avaliar como esses recursos são dados para os candidatos e vermos que nem aquele poder que nós demos em 2017 para ter o fundo eleitoral, acreditando na conversa de Barroso, que os roubos, os desvios eram simplesmente para bancar as eleições dos candidatos do amor. Mas o que nós vimos é que o Leviatã tem sonhos, tem ilhas, tem prostitutas, tem champanhes, tem vinhos caros, caríssimos, nos cestos de lixo dos palácios pelo mundo. E nós continuamos a nos matar e termos fome e sede, e nós é que mandamos no Brasil. Muda Brasil. Seja a última eleição com esse escárnio, pois os que vivem e que são coerentes e constroem o Brasil precisam mudar o Brasil, pois o fundo eleitoral é uma vergonha para a saúde, para os remédios, para a educação e para aqueles que querem empreender, para ter um dinheirinho no bolso e vender os seus produtos e os seus serviços. Investiguem através dos sites, os seus candidatos, que nunca mais esses candidatos possam usar o dinheiro para realizar os nossos sonhos, para realizar o sonho deles, de seus projetos de poder, de criar suas riquezas, os 4 anos e dos projetos de magistrados e de carreiras públicas para encher os seus bolsos. E o Brasil que trabalha perece. Muda Brasil! Muda Brasil! Acorda, Uberlândia! Tchau!